um prazer estar participando aqui dessa live da Anfibro. Eu quero, sinceramente, agradecer pela oportunidade de estar podendo tratar desses assuntos sob o aspecto jurídico aqui. Eu conheci a Karen naquele período que ela referiu, em 2018, conheci o Daniel também, e sempre fomos muito gratos pela relação que lá estabelecemos, desde lá estabelecemos, e a gente vem acompanhando o trabalho da Anfibro e a luta, que hoje é uma luta nacional dessa associação, nos direitos das pessoas com fibromialgia. Eu não sou fibromiálgico, eu sou advogado que atua na área do direito da previdência social, mas passei a conhecer bastante o assunto a partir do momento que a Karen e o Daniel fizeram uma visita ao nosso escritório aqui em Porto Alegre em 2018, justamente buscando parceria, né, para a causa que então eles estavam levantando, que foi relatada por ela agora há pouco. Né, e a partir de então eu comecei a ter diversos contatos, a gente vem dentro do possível, procurando atender todas as convocações que a Anfibro faz para estarmos presentes, seja audiência pública, seja promoção de ações civis públicas, enfim, associados também da Anfibro que nos procuram, e tem me permitido conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que se passa com a fibromialgia, desenvolver essa capacidade empática que é fundamental, que é o que falta hoje na sociedade, justamente para que a gente possa ter avanços, né, na regulação desse problema, tanto do ponto de vista previdenciário, assistencial, do direito à saúde, né, enfim, de todas as esferas, né, que pode ter reflexo aí o reconhecimento da condição de fibromialgia, a condição de pessoa com deficiência e todas essas questões que estão sendo muito debatidas no momento atual. A Flávia compartilhou conosco, com nós advogados que vamos participar aqui, alguns questionamentos que foram feitos, e eu percebi que tinham vários questionamentos voltados à questão da previdência social. Como a minha especialidade é o direito da previdência e da assistência social, eu vou falar um pouquinho então sobre isso, tentando com a minha fala responder a todos os questionamentos que eu percebi ali, né, que chegaram até ali, e obviamente a gente vai debater hoje até o final da live outros questionamentos que podem também surgir, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de referir, que eu acho que é muito importante, porque o tema é muito complexo. Quando vocês não entendem ou têm dificuldade de compreender, não pensem que é porque vocês não conhecem o assunto ou têm dificuldade com relação ao assunto. O assunto realmente ele é muito difícil. É muito difícil entender essas relações. Flávia, não sei se tu queria se manifestar. Não, estou deixando o senhor à vontade. Só vou ficar aqui no cantinho. Não tem problema, tranquilo. Qualquer coisa é só interferir aqui, sem problema. Então, realmente são questões bastante difíceis. E questões que estão evoluindo agora. São questões muito atuais, de fato. A gente fala muito sobre isso, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria referir, na Previdência Social, nós temos a possibilidade de uma pessoa com fibromialgia possa acessar prestações da Previdência, benefícios da Previdência, tanto pela condição de pessoa com deficiência, tanto pela condição de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual. São coisas distintas. São situações distintas, né? Então, é bem importante fazer essa distinção. A incapacidade para o trabalho e para a atividade habitual, ela é avaliada por um perito médico, que vai avaliar a doença, então é o critério biomédico, realmente, né, que vai ser levado em consideração, aquele que está lá no Código Internacional de Doenças, ele vai avaliar os atestados, os laudos, vai fazer um exame clínico ali na perícia e vai cotejar isso, vai comparar isso com o trabalho que a pessoa faz. Se é uma motorista, se é uma professora, enfim, qual é a atividade que a pessoa faz, ou se a pessoa não trabalha e ela contribui para a Previdência na condição de segurada facultativa, ele vai avaliar a atividade habitual dessa pessoa. Qual é o dia a dia dessa pessoa, qual é a atividade que essa pessoa faz. E com base nisso, ele vai dizer se a pessoa está incapaz ou não para o trabalho. É uma avaliação bastante subjetiva, que vai depender da avaliação do perito. E na fibromialgia isso ganha muita expressividade, porque nós não temos um exame
objetivo que ateste. É muito difícil. O atestado acaba sendo, né, via de regra, o documento mais importante, ou um dos documentos mais importantes, ali a relatar a presença da doença, as comorbidades todas, todos os problemas que essa síndrome gera, enfim, né, e mostrando ali para o perito. Então, isso é incapacidade para o trabalho. Aqui não se fala em pessoa com deficiência. Não. Aqui se fala apenas em incapacidade para o trabalho. Eu vou invocar a incapacidade para o trabalho em 2 benefícios em especial. Né? Na verdade, são 3 benefícios. O benefício do auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. O benefício do auxílio, aposentadoria para incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, mudaram o nome, ou o auxílio-acidente. O auxílio-acidente fica de fora porque envolve a ocorrência de um acidente, de um fato traumático que origine a doença. Não há, hoje, do ponto de vista do direito, relatos mais robustos com relação ao enquadramento com a fibromialgia. Então, basicamente, a gente vai falar, e eu vou falar da forma mais conhecida, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Basicamente, a gente vai falar desses 2 direitos. A pessoa tem que estar trabalhando, tem que estar contribuindo, né, tem que ter uma carência de no mínimo 12 contribuições feitas para a Previdência. Se parou de trabalhar, até pode ter o direito, mas aí tem que avaliar se ela está no período de graça, que é um período que eu posso ficar vinculado à Previdência mesmo sem contribuir. Aí tem que ser feita uma avaliação caso a caso. Né? Então, envolve uma relação de seguro aqui. Pessoas que de fato estão trabalhando não estão em condições de trabalhar. Bom, superada essa questão, a gente tem hoje na Previdência Social, ou melhor, há 11 anos a gente tem na Previdência Social, uma prestação nova. Ela é muito nova. Ela surge em 2013 e se chama Aposentadoria para a Pessoa com Deficiência. Eu vi vários questionamentos com relação a essa aposentadoria e é muito importante falarmos sobre ela. A aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela surge justamente nesse fenômeno que passa a ser essa virada que ocorre principalmente a partir de 2007, com a Convenção da ONU para as Pessoas com Deficiência, e que veio no Brasil em 2009, foi internalizado no sistema jurídico brasileiro em 2009, e o Estatuto em 2015, digamos assim, é o ápice desse fenômeno aqui, né? Mas em 2013, vejam, antes do Estatuto, a Previdência Social criou a aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então, o Ministério da Previdência trabalhou mais rápido do que o Ministério que, na época, trabalhou, né, a discussão envolvendo o Estatuto. Claro, aqui tem o Parlamento, o Congresso, isso foi aprovado por lei, mas tramitou mais rapidamente no Congresso Nacional a questão da aposentadoria. A aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela tem 2 tipos. Eu posso me aposentar como pessoa com deficiência por tempo ou por idade. O que muda? Por idade é a idade tradicional que a gente conhece na Previdência, que é 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, baixa 5 anos. Então, os homens conseguem se aposentar com 60 anos e as mulheres com 55, tendo que ter 15 anos de contribuição e comprovar que os 15 anos eu estava sob o diagnóstico, sob a condição de pessoa com deficiência. Então, não basta, por exemplo, ter um diagnóstico de fibromialgia nos últimos 4 anos e caracterizar hoje a condição de pessoa com deficiência, mas não tem os 15 nessa condição. Eu tenho que ter os 15 nessa condição. A outra possibilidade da aposentadoria, né, para a pessoa com deficiência, que é por tempo de contribuição, ela permite uma aposentadoria com tempo reduzido. Ao invés daqueles tempos clássicos de 35 homem e 30 mulher, que mudou bastante com a última reforma, mas ela permite que o tempo seja reduzido. Então, ela, por exemplo, um homem, no caso de deficiência, grau de deficiência leve, ele pode se aposentar com 33 anos. A mulher também vai ter seu tempo reduzido. E como é que eu vou saber o tempo? Conforme o grau da deficiência definido na avaliação. Se for grau leve, moderado ou grave. Isso é que vai definir a redução do tempo. Tá? Então, isso é bem importante a gente saber. Qual é a grande diferença com relação aos benefícios que eu referi agora há pouco envolvendo a incapacidade? Quando eu falo em pessoa com deficiência, eu não falo em incapacidade. Não está em jogo aqui estar apenas doente, ou estar incapaz para trabalhar ou para a vida habitual. Estar em jogo aqui ter uma doença por no mínimo 2 anos,
tá? Que a gente chama de impedimento de longo prazo. Então, eu tenho que ter um diagnóstico de no mínimo 2 anos. Claro que para as aposentadorias, como eu referi, vai exigir, por exemplo, os 15 anos, no caso da aposentadoria por idade, e eu preciso avaliar essa doença, cotejar ela, né, analisar ela, relacionar ela à realidade da pessoa, demonstrando como é que é a vida dessa pessoa. Qual é que é a dificuldade que essa pessoa tem para levantar cedo para ir trabalhar, para suportar dores durante o dia, para pegar um transporte para ir para o trabalho, como é que se dão as barreiras atitudinais dessa pessoa, quais são as dificuldades que ela tem com atitudes, por exemplo, que são esperadas de uma pessoa com a idade dela, em razão de ter este impedimento, que no caso é oriundo da fibromialgia. Vejam como se enquadra muito bem com a questão da fibromialgia. Ao final, o que vai dizer se a pessoa é pessoa com deficiência ou não é se, comparada à situação de uma determinada pessoa que está postulando esse reconhecimento e comparada com uma outra pessoa normal que não tem o problema, demonstra-se que não há uma igualdade. Que a pessoa que tem a fibromialgia, ela está numa condição de desigualdade com relação àquela pessoa que não tem a fibromialgia. Então, aqui envolve uma questão de isonomia, de igualdade. É muito singelo e até difícil de a gente entender, mas é assim que funciona. Por isso que se criou um método próprio para fazer essa avaliação, que é o método biopsicossocial, que eu passo por uma avaliação primeiramente médica. Por quê? Porque o médico tem que me dizer algo primeiramente. Ele tem que dizer que eu tenho a doença, e no mínimo por 2 anos. Eu preciso dessa posição e só o médico vai dizer isso. Bom, o médico disse que eu tenho a doença e tenho por no mínimo 2 anos. Bom, agora vamos avaliar a vida dessa pessoa. E aí, essa avaliação, ela é muito individualizada. Porque eu posso ter uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, que mora num bairro desfavorecido da cidade, que não tem acesso ao transporte público, que não tem acesso a políticas públicas básicas. E eu posso ter uma pessoa com fibromialgia de classe mais abastada, que tem a possibilidade de ter um tratamento de saúde privado, que tem um motorista particular para levar ela nas atividades que ela tem. Então, as barreiras da primeira pessoa referida aqui é diferente das barreiras da segunda. E isso precisa ser avaliado individualmente. Por isso que muitas leis de PCD se discute judicialmente. Esse é um outro tema, eu não vou entrar aqui, mas ele vai ser discutido hoje aqui, tenho certeza, porque ele é um tema atual. A Flávia vem tratando bastante esse assunto. Por isso que muitas leis de PCD que reconhecem a condição de fibromialgia como pessoa com deficiência, muitas vezes são contestadas, sob o argumento de que, pela metodologia da avaliação biopsicossocial, fica muito complicada predeterminar uma condição de pessoa com deficiência, porque é da essência da pessoa com deficiência avaliar cada pessoa na sua individualidade. E cada um tem uma realidade social, econômica, urbanística na sua casa. Tem pessoas que moram no alto de um morro, tem que descer para ir trabalhar, não tem ônibus, então tem que se deslocar a pé. Tem pessoas que têm ônibus na frente de casa, tem pessoas que têm carro, tem pessoas que não têm carro. Né? Então, quer dizer, isso vai determinar o futuro da avaliação, vai mudar a avaliação. Então, vejam, aqui é um pouquinho diferente, mas também é possível essa aposentadoria. A gente vem trabalhando no escritório a aposentadoria para pessoa com deficiência para fibromialgia. É um trabalho ainda inicial, né, porque há também, assim como há na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, há muita dificuldade realmente no reconhecimento da fibromialgia, né, mas é algo que a gente tem que avançar, porque é mais um caminho que a gente pode adotar do ponto de vista da Previdência. E só para encerrar, uma última fala, Flávia, só para complementar e tratar de realmente todos os enfoques do que se refere à Seguridade Social, assistência e previdência, nós temos uma terceira situação, que eu vi que também foi objeto de vários questionamentos antes da live de hoje, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Previdência Social. O BPC, ele é dividido em 2 tipos, por idade e para a pessoa com deficiência. Por idade, né, envolve apenas a idade. Tem que ter 65 anos, seja homem ou mulher. Né? Para a pessoa com deficiência, eu tenho que comprovar a condição de pessoa com deficiência. Nas mesmas circunstâncias que eu referi agora para vocês para a aposentadoria. É utilizada a metodologia da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde. Não é utilizado a CID. É feita uma avaliação inicialmente médica, tem que comprovar o impedimento por no mínimo 2 anos, tem que avaliar as barreiras e tudo mais, né? E depois a assistente social também vai fazer essa avaliação, né? Então, só que no caso do BPC, além de comprovar a condição de pessoa com deficiência, eu tenho um critério de renda.
a renda per capita da família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Porém, pessoal, esse critério ele é bastante alterado, né? Tanto no INSS, existem diversas normas no INSS que permite descontar gastos com medicamentos dessa renda bruta, descontar gastos com utilização de atendimento especial, né, descontar gastos de pessoas idosas que recebem salário mínimo e até pessoas com deficiência que fazem parte do grupo familiar. E na via judicial é amplo o espaço para relativização desse critério que no INSS, no BPC é muito objetivo. Tudo porque a Constituição Federal ela é clara no artigo 203. Ela diz que o benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência, né, pela sua necessidade. Né? Esse critério de 1/4 está previsto em lei, né, que é de índole abaixo da Constituição. Em razão disso, os tribunais, nesses 20 e poucos anos, desde que existe a LOAS, né, quase 30 anos, ela é de 93, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, eles têm criado jurisprudências no sentido de relativizar esses critérios, então é importante estar atento a isso. Eu queria concluir dizendo que, claro, estou trazendo aqui de uma forma bastante objetiva, espero que possa ter auxiliado, porque realmente são conteúdos, tanto o BPC, quanto a aposentadoria para pessoa com deficiência, quanto o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, são conteúdos complexos, né, que demandariam, talvez, a gente tratar só deles por um bom espaço de tempo, mas espero que possam tê-los provocados no sentido de pensarem a situação individual de cada um de vocês e conforme for, possam ter aí as ferramentas necessárias para tentar da melhor forma possível, pensar nos seus direitos, caso se faça necessário, né, a utilização de algum desses 3 caminhos que eu referi, que são caminhos hoje disponíveis, são políticas públicas que estão hoje disponíveis. Flávia, agradeço demais a oportunidade, eu vou continuar aqui, tá? Eu tenho um compromisso, referi para a Flávia, talvez eu tenha que sair um pouquinho antes, mas eu vou tentar ficar o máximo possível para acompanhar os debates. Te devolvo a palavra. Obrigada, doutor Alexandre, bem importante essa fala. E até quero frisar, falar para o pessoal que está nos assistindo, que realmente não é tão simples assim você ser PCD e você vai ter direito a tudo só por ter uma carteirinha, né, doutor Alexandre? A pessoa tem que passar por avaliação, né? Aí, conforme a gravidade, eu acho que é o leve, médio e grave, isso que eles... andei estudando. Então, conforme o seu grau, você vai ter determinados direitos, né? Então, tudo isso não é tão simples assim. E por isso nós temos os advogados aí para nos auxiliar. Muito obrigada, doutor. E aí eu quero continuar com a Ana, a doutora Ana, uma grande parceira nossa, eu já falo que é amiga, minha amiga já, né, doutora Ana?